Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao Evangelho no Lar. Estejamos bem e preparados para recebermos as informações desse livro que é tão importante, que é o Evangelho, e também para, na sequência, faremos as vibrações, o que nos fortalece e nos torna a nossa caminhada mais suave. Então, eu gostaria de pedir a todos para deixar seus microfones desligados até o final deste Evangelho, informando também que o Lar do Amor Cristão é uma casa beneficente sem fins lucrativos. E não é necessário, para participar das suas atividades, não é necessária apresentação, divulgação de documentos pessoais e nem tampouco a cobrança de alguma taxa. E esse evangelho está sendo gravado e as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial. Então, quem não quiser aparecer na filmagem pode desligar suas câmeras. E como ele está no Facebook, esse evangelho pode ser acessado a qualquer momento, assistido novamente, divulgado também para as pessoas do nosso convívio, e assim nós vamos divulgando cada vez mais os ensinamentos do Mestre Jesus. Com relação às cestas básicas, nós temos aí um folheto que dá todas as informações de todos os produtos que compõem a cesta, sabendo que nós distribuímos mais de 110 cestas mensalmente, e só nos é possível por recebermos a doação de todos. Então, quem puder e quem desejar participar, colaborar, pode enviar os gêneros alimentícios lá para o Lar do Amor Cristão diretamente. Lá no Lar do Amor Cristão, o pessoal está das 9 às 17, segunda a sexta, e aos sábados das 13 até as 16. E com relação aos cursos que o Lar ministra, eles estão em total funcionamento, as aulas são todas online, utilizando essa mesma plataforma. Então, quem desejar participar, pode mandar um e-mail aí lá para o Lar do Amor Cristão. Aí no folheto nos diz que é o lacristal@gmail.com. E temos também os cursos às terças-feiras, às 15 horas, que ele é híbrido, tanto presencial quanto online. E quem desejar participar pode mandar, como falado, mandar um e-mail lá para o Lar do Amor Cristão, que vão dar todas as informações. E quem quiser ter água fluidificada, pode colocar esse líquido bendito, que durante esse evangelho, os mentores que nos assistem nesse evangelho, nesse trabalho, vão fazer a fluidificação dessa água. Com relação às vibrações, aos pedidos de vibrações, como sabemos, aí tem aí um folheto que mostra que temos uma tecla ali nesse programa que nós usamos, e só clicando nessa tela já abre um campo para colocar o nome da pessoa e também uma descrição sucinta do problema. Então, quem desejar que façamos as vibrações, os grupos que se reúnem semanalmente, pode mandar o nome, eles vão ficar por 8 semanas, e fim das 8 semanas, se for necessário, podem enviar novamente, que nós colocaremos mais 8 semanas. Tá? Então, essas eram as informações. Com relação agora ao Evangelho, hoje nós vamos abordar aqui os itens 16 e 17, cujo título é Preces Inteligíveis. Esses itens constam do capítulo 27 do Evangelho,
E quem vai fazer a apresentação para nós hoje é o Mauro Pérez, e depois a Lete fará as vibrações para nós. E para começarmos a nos harmonizar com este Evangelho, eu vou chamar aqui o Roberto Ruiz, ele vai fazer uma leitura para nós. Por favor, Roberto, boa noite. Boa noite. Eu vou ler a aula 32 do livro Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Não esqueçamos em tempo algum o poder criativo da palavra. O que falas é dito com toda a força daquilo que és. Por isso, o problema não se limita unicamente a falar, mas a falar para o bem, evitando tudo que se faça inconveniente ao equilíbrio ou à segurança do próximo. Precioso é o ministério daqueles que suprimem a penúria material, e sublime será sempre o apostolado daqueles que ensinam, dissolvendo o nevoeiro da ignorância. Entretanto, não menos valioso é o trabalho daqueles outros que facilitam a estrada dos semelhantes. Qualquer de nós sabe remover um perigo na via pública, ou extirpar a planta venenosa no chão doméstico, atentos à nossa responsabilidade na vida comunitária. Como não auxiliar o companheiro de experiência, calando o apontamento capaz de amargar-lhe a existência, tão sequiosa de paz quanto a nossa? Para isso, não é necessário cultivar indisposições com aqueles amigos, outros que ainda falam desconhecendo, muitas vezes, as realidades do espírito. Basta instalar o filtro da compreensão na acústica da alma. Tudo o que nos traumatize os sentimentos é justo arredar do nosso intercâmbio com os demais. Porquanto a regra áurea deve ser a chamada a legislar nos assuntos, a fim de que não venhamos a falar a outrem aquilo que não desejamos que outrem nos fale. Observamos, sobretudo na condição de criaturas terrestres, o equipamento de que a sabedoria divina nos revestiu para controle dos recursos verbais. 2 olhos, 2 ouvidos. Todavia, somente uma boca. E assim mesmo, antes que a palavra se prefigure nos lábios, temos o impulso do coração a se projetarem para o cérebro. E no cérebro, esses mesmos impulsos se transformam em pensamentos, suscetíveis de sofrer rigorosa seleção, qual acontece aos alimentos em casa. Examinemos todas as ideias que nos surjam à cabeça, e assim como sabemos evitar as batatas deterioradas, todas as vezes que as ideias não edifiquem, desliguemos a tomada da atenção, a fim de que nos decidamos a empregar esquecimento e distância com elas. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, pela leitura e por participar desse nosso Evangelho. Então, agora eu convido a todos para nós deixarmos de lado um pouco as nossas atribuições do nosso dia a dia e, assim, nos envolver com esse clima de amor, de paz, que o Mestre Jesus nos oferece, nos proporciona, e que as informações que receberemos hoje possam nos auxiliar na nossa evolução moral e espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. E agora, então, convidamos o nosso querido Mauro Pérez para fazer
a apresentação do Evangelho da noite. Boa noite, Mauro. Muito obrigado. Boa noite, Ângelo. Obrigado. Eu agradeço a todos pela audiência. Agradeço por se lembrarem mais uma vez de mim, para convidar para fazer o Evangelho. E como o Ângelo muito bem disse, nós estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis, itens 16 e 17, preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim de vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que se não compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces, pois que feitas numa língua que elas não entendem, não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Bem, nós vimos que o texto é um texto extremamente interessante, fala da Epístola dos Coríntios de São Paulo e depois o comentário do Kardec, muito lúcido, como sempre o Kardec, o bom senso encarnado, e o próprio texto já nos remete a palavras que nós precisamos dar uma esclarecida, né? Ele já começa falando da palavra bárbaro, né? No original em francês, tá barbar, exatamente isso, que para os gregos antigos, bárbaro e os romanos, era aquela pessoa que não falava a língua deles, a pessoa de uma outra cultura. Tanto que nós tivemos os bárbaros que invadiram o Império Romano e destruíram, né, o Império Romano em 476. Então, a palavra bárbaro é aquele que não fala a nossa língua, não apenas no idioma, mas também na compreensão, né? Depois nós temos a palavra amálgama. Tem essa palavra em francês, mas o Kardec, ele usa a palavra assemblage, que quer dizer reunião, conjunto de coisas. E se a gente for ver o que significa a palavra amálgama, é uma mistura de coisas heterogêneas. E no sentido científico, a palavra amálgama é aquela mistura de pó de prata com mercúrio, que os dentistas fazem obturações, restaurações dentárias, e parece que está em desuso, salvo engano meu. Depois tem a palavra quites, né? A palavra quites vem do francês quitte, né? Que está quitte, livre de uma dívida, desobrigado, satisfeito, contente. Então, essas palavras que são mais inusitadas, a gente explica porque o texto requer isso, né? Isso nos remete ao capítulo 5, ou capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Advento do Espírito de Verdade. O que o Espírito de Verdade fala no capítulo 6, item 5? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então, o Espírito de Verdade já nos convoca para o quê? Nos amar e para nos instruir.
Se a gente for analisar o texto com calma, a gente começa a perceber que o entendimento precede o próprio amor. Porque se a gente não entende, a gente vai amar o que a gente não entende. Então, a gente tem que entender as coisas primeiro. Por quê? Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando pergunta o que é Deus, e não quem é Deus, mas o que é Deus, diz que a inteligência suprema do universo é a causa primária de todas as coisas. O que quer dizer que a inteligência precisa estar sempre em primeiro lugar, porque senão nós não somos capazes nem de amar. Ora, se a gente não entende as palavras, como é que a gente vai amar? Como é que a gente vai entender o texto? O problema não é só não entender as palavras, o problema é entender errado. Por exemplo, se a gente está lendo um texto e aparece a palavra friável, a tendência da pessoa é achar que aquilo tem alguma coisa a ver com frio, né? E, no entanto, não tem nada a ver com frio. Friável é aquilo que pode ser reduzido a pó. Então, as palavras, elas nos enganam, né? Então, quando nós damos palestras, quando nós fazemos aulas, nós devemos consolar as pessoas. Sim, temos que consolar, porque eu próprio preciso de consolo, nós todos precisamos de prece. Mas nós temos que instruir as pessoas também. Por quê? Toda consolação que não tem uma base lógica, ela sofre de sustentáculo. Ela não tem sustentação. Então, o Espiritismo é a religião que diz que a fé é raciocinada. Como é que nós vamos raciocinar se nós não entendemos as coisas? Se nós não somos capazes de compreender e se nós não passamos conhecimento para as pessoas? Então, toda palestra, todo curso que a gente dá, a gente tem que passar instrução, explicando para as criaturas o que é o Espiritismo, o que é o sentido das palavras quando a gente lê. Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão durante o século XVI. E aí o povo passou a ler a Bíblia, porque antes o povo não lia a Bíblia, era proibido ler a Bíblia. Olha que coisa interessante, né? Então, as palavras não são o que parecem, e nem parece o que são. Um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein, um austríaco, ele disse o seguinte: as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. E Jesus, quando fala com Nicodemos, e Nicodemos não entende, ele fala: muito bem, eu te falo das coisas da terra e você não entende. E se eu te falar das coisas dos céus? Você vai entender menos ainda. Então, a nossa vida na terra tem que ser um aprendizado contínuo, porque um dia, e que espero que seja breve para todos nós, estaremos lá em cima. E para estar lá em cima, nós temos que superar e aprender as coisas da terra. Se nós não superarmos o conhecimento da terra, nós não estaremos lá em cima. Porque as coisas do mundo espiritual são muito mais difíceis, são muito mais sutis do que as coisas da terra. Nós não podemos reduzir o espiritismo simplesmente a um pronto-socorro. Foi assim que o espiritismo deve ter fracassado na França, pelo seu lado simplesmente utilitarista. Então, as pessoas que nos socorrem, nos passes e tudo, nós devemos sempre instruí-las no sentido de explicar para elas os fundamentos do espiritismo, que são maravilhosos. Temos que instruir essas pessoas para dizer: você está numa religião que tem os seguintes pressupostos, o espiritismo é assim, 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 assado. Então, o espiritismo é uma religião maravilhosa e nós devemos sempre divulgá-la, consolar e instruir. E aí o sujeito estava num restaurante. Chegou num restaurante fino, sentou-se à mesa, jantou, e ele, depois de jantar, o garçom, muito solícito, chegou perto dele e falou: mais alguma coisa, senhor? Ele olhou para o garçom e falou: por gentileza, você me traga 60 centímetros cúbicos da infusão de uma planta dicotiledônia, da família das rubiáceas, do gênero Maragogi-Pelcatuva, de preferência uns 60 ou 70 graus, dentro do padrão de bebida estritamente mole. O garçom ficou embasbacado.
mas o que é que essa pessoa está falando? E o mestre que estava do lado falou, você não vai trazer um cafezinho para o nosso ilustre cliente? Então, a linguagem é uma coisa super interessante. Nós temos que sempre aprimorar a linguagem. Por quê? Os conceitos que tem no Espiritismo são conceitos que, às vezes, eles escapam, né? Do nosso entendimento. A gente tem que estar sempre consultando, aprendendo. Somos todos aprendizes, porque a vida é um constante aprendizado. E a gente tem sempre se lembrar disso. Nós estamos aqui para aprender. O Espiritismo é uma grande escola. E se a gente não entende o que está. A gente está fazendo uma palestra, de repente aparece uma palestra, uma palavra lá que a gente não entende. Como é que a gente vai explicar? Eu, por exemplo, tenho a tradução do Guilherme Ribeiro, que é a tradução mais difícil, entre aspas, né? E, por exemplo, na tradução do Herculano Pires, em vez de falar a palavra amálgama, ele usa a palavra mistura, né? Ele é mais simples. Então, existem traduções mais cultas, existem traduções mais simples do Evangelho. Então, eu peguei a mais difícil, porque se você entender a mais difícil, você entende as mais fáceis. Então, a gente sempre tem que passar o conhecimento da doutrina para as pessoas, junto com o consolo. Amar as pessoas e sempre colocar as coisas de uma maneira que as pessoas possam entender e decodificar de novo a doutrina, porque quando nós fazemos o que eu estou fazendo aqui, uma palestra, na realidade a gente está decodificando de novo os entendimentos, porque o texto é claro, olha o que diz, cada palavra desperta uma ideia, se não entende, não pode tocar o coração, como é que vai tocar o coração uma palavra que a gente não entende? Não é verdade? O texto é interessante, olha, para que a imensa maioria das criaturas as preces, coisas que feitas numa língua que elas não entendem, não passam de amálgamas e palavras que nada dizem ao espírito. Se a gente não entender, o próprio Pai Nosso, ele tem que ser decodificado e entendido o tempo todo, porque se a gente for percebendo, quando Jesus disse, Pai Nosso que estás nos céus, se você está em Marte, por exemplo, e olha no céu de Marte, você vai ver a Terra. A Terra vai estar no céu de Marte, correto? Então, a Terra, ela está na Terra, está também no céu. Então, Jesus está querendo dizer, Pai nosso que estás nos céus, quer dizer que a terra também está no céu. Então, é um entendimento contínuo que nós temos das coisas divinas e sagradas, porque muitas religiões aconteceram dentro do cristianismo e que se atém simplesmente a determinados aspectos da coisa e não ao aspecto total do cristianismo. E assim, nós vamos encerrando a preleção de hoje, agradecendo de novo a atenção de vocês, e eu vou fazer a prece de Pai Nosso. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth. Give us our bread, and lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the pride, and the forever. Amém. Se eu falo alguns trechos do Evangelho em inglês, ninguém vai entender, mas se eu falar, vamos orar pelos nossos irmãos necessitados, vamos orar por aqueles que estão no frio da rua, vamos orar por aqueles que precisam de consolo e vêm na nossa casa espírita. Se a gente fala para os lares em discórdia, para os animaizinhos abandonados, para as pessoas que estão doentes com doenças às vezes incuráveis, nós fazemos a prece do Pai Nosso, no melhor português, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre, e assim seja. Agradecendo de novo a atenção de vocês, eu vou passar para a Arlete fazer as vibrações finais. Muito obrigado a todos. Abre o microfone, por favor, Arlete.
Pronto, obrigado, Mauro, Roberto. Vamos aproveitar a explanação do Mauro, mas vamos elevar o nosso pensamento. Vamos fechar os nossos olhos e acalmar as nossas para que nós possamos pedir neste momento a Jesus, o governador planetário, que ele possa envolver todo o planeta Terra em harmonia, em paz, que os povos que estão em guerras possam se confraternizar. Vamos pedindo a ele que foi o médico dos médicos, que neste momento console o coração de todos os aflitos, aqueles que estão passando por doenças e aqueles que estão cuidando desses doentes. Pedimos também a Ti, Pai, que nesse momento envolva essas mães que estão sofrendo, vendo seus filhos andando pelas drogas, pelos vícios, que elas também sejam consoladas, que essas pessoas possam ser retiradas destes vícios, que eles possam refletir sobre a beleza da sua existência. E assim nós pedimos que este Evangelho bendito se expanda por todo o planeta Terra, levando a paz, a harmonia, a sabedoria. E assim, com este Evangelho de amor, de paz, nós vamos pedindo também a Jesus que visite neste momento os nossos lares. Que Ele adentre os nossos lares, trazendo a sua luz de sabedoria, de saúde e de harmonia, visitando cada cômodo da nossa casa, impregnando-os de luz divina, dissipando todas as coisas que estão negativas, os pensamentos, os sentimentos. Vamos impregnar o nosso lar com amor, pedindo que também essa luz possa penetrar nos nossos alimentos. Que eles sirvam não somente para alimentar o nosso corpo físico, mas também a nossa alma. E assim, Mestre Jesus, humildemente pedimos que visite os lares dos nossos vizinhos, levando a cada um aquilo que eles estão mais necessitados no momento. A saúde, o emprego, a harmonia, a esperança, aquilo que eles têm necessidade. E agora nós vamos nos reunir com os nossos familiares, principalmente aqueles que nós temos mais dificuldades de relacionamento. Vamos colocando-os no centro da nossa sala, formando um grande círculo. Inclusive, vamos colocar nesse círculo os nossos animaizinhos de estimação. Vamos abraçando os nossos familiares, projetando sobre eles a luz do amor, da harmonia, do perdão, que nós possamos sempre estar unidos em nome de Jesus. E agora, nos sentando confortavelmente, vamos recebendo em nós esta luz, que vai penetrando no alto da nossa cabeça, e ela vai descendo lentamente por todo o nosso sistema nervoso central, vai descendo lentamente até a ponta dos nossos pés. E agora ela volta ao alto da nossa cabeça, descendo pela nossa fronte, iluminando nosso
nosso sistema olfativo, a nossa boca, laringe, faringe, vai descendo para o nosso sistema digestório, nosso sistema respiratório, brônquios, pulmões, nossa parte cardíaca. E agora, vem do nosso sistema digestório, trabalhando harmoniosamente. Estômago, vesícula, fígado, pâncreas. Vamos visualizando o nosso baço para que haja reprodução das nossas células vermelhas, harmoniosamente também. Olha para a nossa parte suprarrenal, nossos rins, todo o nosso sistema urinário, para o nosso sistema, nós vamos visualizando nosso intestino. Também, neste momento, trabalhando harmoniosamente nosso sistema reprodutor. Graças a Deus. E pedimos a Ti, Jesus, que neste momento fluidifique a nossa água, para que ao ingeri-la, ela traga para o nosso corpo físico bem-estar, mas que também traga para a nossa alma a esperança e o perdão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Mauro, mais uma vez, obrigada. Boa noite. Roberto, estejam sempre conosco. Muito, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.